Boa tarde. Agora nós vamos estudar o princípio da criação. É o capítulo 1 do conteúdo do princípio divino. Para dar início, vamos entender, como nós vimos na introdução geral, o homem ele tem buscado resolver as questões fundamentais da vida e do universo, mas ele não conseguiu buscar respostas satisfatórias. Então, para resolver essas questões, é necessário primeiro compreender a causa primária de todo o universo, que é um ser que é Deus. Então, no princípio da criação, nós vamos estudar sobre a realidade de Deus, as características de Deus, a finalidade da criação e compreender também a natureza de Deus. Também vamos estudar qual é o relacionamento entre Deus e o universo e para qual finalidade Deus criou todos nós. Então, isso esclarece também que a nova verdade que nós falamos na introdução geral, ela deve esclarecer essas questões fundamentais. Então, uma das questões fundamentais da vida e que aflige o ser humano e toda a humanidade é qual é a finalidade do ser humano. Então, no princípio da criação, nós vamos ver sobre essa questão e vamos esclarecer essa questão. Primeiro ponto que nós precisamos observar e entender é que ninguém compreendeu o princípio essencial pelo qual a humanidade e o universo foram criados. Então, para desvendar este assunto, não podemos buscar no mundo do efeito, mas sim no mundo da causa. Mas primeiro nós precisamos conhecer a natureza de Deus, o seu plano original para a criação e a solução verdadeira. Isso nós vamos estudar na seção 1, as características do agir de Deus e o seu mundo da criação. As características do agir de Deus. Deus, ele é um ser invisível. Então, como podemos conhecer as características de Deus, que é um ser invisível? Podemos conhecê-las observando o mundo de sua criação. Por exemplo, a mente de um ator é invisível, mas as obras desse ator é visível. Através de nós observarmos os fatores comuns que existem entre as obras, entre esses livros, como por exemplo, um determinado ator, ele gosta de escrever de tal maneira, com características diferentes de outros atores. E essas obras, ela têm fatores comuns. Então, assim nós conseguimos entender a mente do autor que é invisível. A mesma coisa é Deus. Deus, ele é o ser invisível, mas através de nós observarmos toda a sua criação e seus fatores comuns, nós conseguimos entender a natureza de Deus. Como o apóstolo Paulo fala, e nós podemos observar em Romanos capítulo 1, versículo 20, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, tornam-se invisíveis à inteligência por meio das coisas criadas, de modo que elas são indesculpáveis. Então, o apóstolo Paulo afirma o que nós vimos, que para conhecer a natureza de Deus que é invisível, ou seja, entender o caráter de Deus, a mente de Deus, nós precisamos analisar esses fatores comuns da criação. O primeiro fator comum que existe em toda a criação são as características duais, de positividade e negatividade. Todo o universo só existe quando essas características de positividade e negatividade estabelecem um relacionamento recíprocos. Então, as partículas, os átomos e as moléculas possuem positividade e negatividade, que estão em um relacionamento recíproco. E automaticamente, com esse relacionamento, eles conseguem fazer com que possa existir as plantas, os animais e também os seres humanos. As plantas como positivo possuem o estame e o pistilo como negativo. Os animais, macho como positivo e fêmea como negativo. E nós, seres humanos, temos masculino, o homem como positivo e a mulher como negativo. Masculino e feminino.
Todas as coisas existem através de um relacionamento recíproco entre as essencialidades duais de positividade e negatividade, onde todo o universo só pode existir ou se multiplicar através desse relacionamento recíproco de positividade e negatividade. Como nós podemos observar em Gênesis 1:27, onde fala: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então, nós conseguimos entender que um fator comum, desde as partículas até nós, seres humanos, existe positividade e negatividade. E nós podemos concluir também assim que Deus também possui características de positividade e negatividade, onde nós vamos estudar um pouco mais para frente. Toda a criação de Deus, então, vivem em pares complementares, macho e fêmea, homem e mulher, estame e pistilo, e assim por diante. Como eu disse, Deus, ele também, como sendo a primeira causa, possui características de positividade e negatividade. Deus é a causa primária e a positividade essencial e também possui negatividade essencial, ou seja, Deus é a origem de toda positividade e negatividade de toda a criação. Ele é a essência harmônica desses dois fatores. Deus é o sujeito harmônico de suas características duais de positividade e negatividade. Toda a criação também possui outras características duais. Possui caráter interno e forma externa. As partículas, os átomos e as moléculas, como caráter interno, possuem a natureza diretiva inerente. Naturalmente, elas se juntam para formar os demais seres. E como forma externa, as partículas e átomos e as moléculas possuem o corpo, que é visível. Então, o caráter interno é invisível e a forma externa é visível. As plantas possuem o instinto e, como forma externa, possuem o corpo. Nós, seres humanos, possuímos a mente como caráter interno e, como forma externa, possuímos o corpo. Deus também, como sendo a primeira causa, possui caráter essencial de interno e forma externa. Deus existe como sujeito harmônico das características duais de caráter essencial e forma essencial. Então, com isso, nós podemos concluir que a natureza interna é a causa e o sujeito, e a forma externa é resultante e objeto. Que todos os seres existem através de relacionamentos recíprocos entre as suas características duais de natureza interna e forma externa. Também nós concluímos que Deus é, primeiro, o sujeito harmônico formado das características duais de caráter essencial e forma essencial. 2. O sujeito harmônico formado das características duais de masculinidade e feminilidade, sendo que a primeira representa seu caráter essencial e a segunda representa sua forma essencial. Ou seja, o caráter essencial de Deus é positivo, caráter interno, sujeito e masculino, e a feminilidade é a forma essencial negativo, que é toda a criação, que seria o efeito. 3. Em relação à criação total, Deus é o sujeito masculino, representando seu caráter interno. Então, toda a criação é a forma essencial de Deus, é a forma externa e é o objeto feminino. Deus é a causa e é o sujeito masculino. Deus também é, 4. A origem de coração e amor. Por isso que nós, seres humanos, também possuímos coração, também temos sensibilidade e emoções para sentir amor. 5. A origem da verdade, bem e beleza. 6. A origem de ordem, lei e princípio. 7. Um ser eterno, imutável, único e absoluto. Então, Deus, caráter interno
e toda a criação como forma externa objeto feminino. Uma vez que Deus também possui coração, amor e é a origem da verdade, bem e beleza, eterno, imutável, único e absoluto, nós também fomos criados para ser eternos, imutáveis, únicos e absolutos, para serem seres de verdade, de bem e de beleza, e que também temos coração e também devemos ter amor. Agora vamos estudar a seção relacionamento entre Deus e o universo. Qual é o relacionamento entre Deus e o universo? Deus, ele é a causa primária e parceiro sujeito invisível de todo o universo e possui características duais harmonizadas de caráter interno e forma externa, seu caráter essencial e forma essencial. E toda a criação é o objeto substancial de Deus, que assim como Deus também possui caráter e forma externa, caráter interno e forma externa, também possui positividade e negatividade. Toda e qualquer criação é objeto substancial de Deus, que é a forma manifesta das essencialidades do ar de Deus invisível como sujeito. Todo objeto substancial é chamado de encarnação de verdade individual. Como se manifesta essa encarnação de verdade individual? Deus, como expliquei, ele é sujeito invisível. Ele é interno, ele é a causa de todo o universo, ele está na posição de sujeito e ele é vertical. Possui um caráter essencial e uma forma essencial, como nós vimos, também possui positividade e negatividade. O universo possui nós seres humanos e todo o resto da criação. Nós, seres humanos, somos uma encarnação individual em nível de imagem. Somos 100% imagem direta de Deus. Possuímos caráter, que é a mente, e a forma, que é o corpo, positivo e negativo. Todo o resto da criação é imagem direta de Deus e nível de símbolo, que também possui caráter como instinto e forma é o corpo. Então, toda a criação é um objeto visível de Deus, o objeto substancial de Deus, que manifesta as essencialidades duais de Deus, encarnação de verdade individual. Agora vamos estudar a seção 2, onde vamos ver o conteúdo da energia primária universal, ação de dar e receber e o fundamento de 4 posições. Vamos entender sobre como funciona a ação de dar e receber, o que é o fundamento de 4 posições e o que é a energia primária universal e por que ela é muito importante. Primeiro, a energia primária universal. Deus, ele é a realidade absoluta, eterna, autoexistente de tempo e espaço. Ele é a energia fundamental do seu ser, também é eterna, absoluta e imutável. Toda a criação também é energia, se move pela energia primária universal, que é a energia para manter a existência de toda a criação. A energia fundamental para Deus existir com essas qualidades é a energia primária universal. E toda a criação também só pode existir através da energia primária universal. Então, a energia primária universal é a fonte de todas as energias e permite todos os seres criados existirem. A ação de dar e receber. Como funciona a ação de dar e receber? Primeiro, Deus está na posição de sujeito e o sujeito e o objeto entram em uma interação. Essa é a interação onde o sujeito vive para o bem do objeto e o objeto vive para o bem do sujeito. Eles entram em relacionamento em uma ação cíclica e essa ação, ela gera uma força e essa força, ela é
onde todo o universo pode existir, se multiplicar e também ter ação. A ação de dar e receber, então, ela é essencial e é uma das leis, se não a mais importante de todo o universo, onde um vive para o outro. Então, essa energia para o sujeito e o objeto, ela vem da energia primária universal. Então, nós temos vários exemplos da ação de dar e receber dentro do universo, onde um vive para o outro, onde todos têm uma relação harmoniosa. O marido vive para a esposa vive para o marido. Então, eles estão numa ação harmoniosa de dar e receber. E assim gera os filhos, gerando a família. O próton e o elétron estão numa ação harmoniosa de dar e receber. E assim formam um átomo. O estame e o pichilo estão numa ação de dar e receber harmoniosa e pode formar a planta. Então, com esta lei do universo, onde Deus é o centro, nós podemos concluir que todo o universo deve viver sem um para o outro, sempre com essa relação de sujeito e objeto. Agora vamos entender sobre a ação de origem, divisão e união. As características duais de Deus através da energia primária universal é a origem. Elas entram em ação de dar e receber. Essa ação de dar e receber surge então dois objetos de Deus. Esses dois objetos de Deus tomam a posição de sujeito e objeto. E através da energia primária universal, eles mantêm uma base recíproca. Uma base recíproca de dar e receber. Essa é a divisão. Eles estão numa ação de dar e receber harmoniosa e assim geram uma força. Essa força se torna um novo parceiro objeto de Deus, que é o corpo unificado. Essa é a união. Então, essa é a ação da origem, divisão e união. O fundamento de 4 posições. Então, com essa origem, com a ação de dar origem, divisão e união, forma o fundamento de 4 posições, onde tem 4 seres. O fundamento de 4 posições é, primeiro, a origem do número 4. Como expliquei, existe a origem, objeto, união e sujeito. Origem do número 3, onde o resultado da realização de 3 finalidades objetivas, quando o sujeito, o objeto e a união, quando todos entram num relacionamento recíproco, onde um vive pelo outro, eles podem cumprir a finalidade deles. 3. Origem da lei de 3 estágios distintos. O fundamento de 4 posições é completado por 3 estágios de Deus, cônjuge e filhos, através da origem, divisão e união. 4. Origem do número 12. Como eu disse, quando esses 3 parceiros objetos podem também estar na posição de sujeito, cada uma das 4 posições toma 3 objetos. O fundamento de 4 posições também é a base fundamental do bem que cumpriu a finalidade da criação, é a base fundamental de toda a existência que Deus pode dirigir de toda força para existir. Também é a finalidade da criação eterna de Deus. Todo o universo, ele deve estabelecer o fundamento de 4 posições com Deus no centro. Como podemos dar um exemplo, o esposo como sujeito, a esposa como objeto e os filhos é a união desse sujeito e objeto com a origem sendo Deus. Quando um vive para o outro, o amor verdadeiro pode ser estabelecido. Por isso que, como nós vimos no número 5, a base fundamental do bem que cumpriu a finalidade da criação. Então, quando o fundamento de 4 posições é estabelecido, Deus pode estar nele, e quando os 3
cada um das 4 posições toma 3 objetos, também cumprem a finalidade de sua vida. Todos os seres que cumprem o fundamento de 4 posições também, o propósito dos 3 objetos, eles cumprem a finalidade da criação com Deus em seu centro, como eu disse, e também podem se tornar seres tridimensionais e ter domínio sobre os 2 mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Originalmente, Adão e Eva deveriam se aperfeiçoar e devolver beleza para Deus, através da ação de dar e receber harmoniosa entre eles. Deus, como sujeito do amor, devolveria amor, o ponto de união do casal aperfeiçoado. Então, é a incorporação substancial do macrocosmo total. Primeiro, o centro do domínio. Esse homem e mulher aperfeiçoado seria o centro do domínio, o centro da harmonia, o centro do bem, o centro da verdade e o centro da mente original. Agora vamos estudar a seção 3, a finalidade da criação. A finalidade da criação do universo. Como nós podemos ver na Bíblia, está registrado que Deus sentiu alegria quando ele viu toda a sua criação. Ele sempre falava que era bom. Cada vez que Deus criou uma nova espécie na criação, disse que aquilo era bom. Então, Deus queria que toda a sua criação fosse bons objetos, para que Deus sentisse alegria quando olhasse. Mas de que modo a criação pode dar alegria a Deus? Pode dar alegria a Deus através de realizar as 3 grandes bênçãos. Então, vamos entender sobre as 3 grandes bênçãos, que está em Gênesis 1:28, onde fala: E Deus abençoou e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então, a finalidade da existência do universo centralizado no homem é devolver a alegria a Deus. A finalidade de Deus é criar o universo é sentir alegria, e a finalidade da existência do universo centralizado no homem é devolver a alegria a Deus. Ambos têm essa finalidade. Deus deseja sentir alegria através do homem, e o homem tem como finalidade devolver alegria a Deus. O objeto do bem para a alegria de Deus. Como nós podemos nos tornar objetos de bem para devolver alegria a Deus? Como Deus pode sentir alegria? Primeiro, Deus possui um caráter interno e uma forma externa. E a alegria não pode ser produzida por um indivíduo sozinho, ou seja, Deus não pode sentir alegria sem ter um parceiro objeto. Deus, ele sente estimulação quando vê o seu caráter interno e forma externa substancializados. Como nós podemos entender melhor, nós podemos fazer analogia com um artista. Assim como o artista também possui caráter e forma, um parceiro sujeito pode ser uma ideia de sua mente. Então, a sua pintura é a ideia da sua mente. Quando essa pintura ela for acabada, o artista contempla essa obra. Então, ele é estimulado a sentir sua própria natureza interna e sua forma externa. Então, através dessa obra, esse artista ele sente alegria e também sente satisfação. Da mesma forma, Deus também é assim. Ele sentiu alegria e satisfação quando viu todo o universo criado. Ele pôde ver substancializado seu caráter interno e sua forma externa. Como nós podemos devolver essa alegria para Deus como bons parceiros objetos? Quando o reino dos céus for realizado através de um indivíduo perfeito realizar as 3 grandes bênçãos e do estabelecimento do fundamento de 4 posições. Primeiro, esse fundamento de 4 posições deve ser realizado
em nível individual, aperfeiçoamento individual. Então vamos ver como é a primeira bênção, que é crescer. A primeira bênção, ela é muito importante. Ela é o primeiro passo para você realizar a finalidade da sua vida. Primeiro, para formar seu caráter, o indivíduo ele precisa formar o fundamento de 4 posições com Deus no centro. Então, sua mente na posição de sujeito, seu corpo na posição de objeto, entra numa ação de dar e receber harmoniosa, com Deus no centro. A mente, que é o interno, sempre vai estar numa ação harmoniosa com Deus, e assim pode dominar o corpo. Então, assim o indivíduo pode se tornar um homem aperfeiçoado. Quando esse homem aperfeiçoado atinge o aperfeiçoamento individual, ele pode crescer. Então, o primeiro ponto, ele torna-se o templo de Deus, ele forma um só corpo com Deus, ele atinge a deidade, ou seja, ele tem o mesmo caráter de Deus, sente exatamente o que Deus sente, ele conhece a vontade de Deus e vive exatamente como Deus deseja que ele viva. Deus e mente podem sentir alegria. 1 Coríntios 3,16 Não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? João 14:20 Naquele dia conhecereis que estou no Pai e vós em mim e eu em vós. Então Jesus fala em João 14:20 que ele se tornou o templo de Deus. Jesus alcançou a primeira bênção, que é crescer. A segunda bênção deveria ser cumprida por Adão e Eva. Depois deles ter cumprido o aperfeiçoamento individual, alcançado o aperfeiçoamento individual, eles iriam construir o fundamento de 4 posições na família, com Deus no centro, e multiplicar filhos. Então, esses filhos seriam multiplicados pela sociedade, consequentemente, nação e mundo estariam centralizados em Deus. Então, todo mundo, toda nação, sem exceção, torna-se objeto do bem para a alegria do homem e de Deus. Assim, iria realizar a terceira bênção, que é dominar, o domínio para com toda a criação. Então, esse homem e sua família, também podemos colocar o mundo, devolveria amor para a criação. E iria dominar a criação através do amor, através do intelecto e do coração. A criação devolveria a beleza para todo o mundo, para o homem e sua família, para a nação, para a sociedade, e assim iria construir o mundo ideal, o reino dos céus na terra. Então, com um homem aperfeiçoado e sua família, iríamos ter um meio ambiente saudável, prosperidade material para todos, ciência e tecnologia beneficiam o ser humano e o mundo natural. Podemos concluir que o mundo ideal da paz seria realizado, o sonho de Deus, o reino dos céus na terra, o plano original de Deus para Adão e Eva. Então, primeiro, o importante é você estabelecer o fundamento de 4 posições: individual, crescer, depois multiplicar, depois dominar. Então, a finalidade da criação, o plano original de Deus, nós poderíamos retornar alegria para Deus. Consequentemente, seria realizado o reino dos céus na terra, no mundo físico e também no mundo espiritual. Agora vamos estudar a seção 5, o processo da criação do universo e o período de crescimento. O processo da criação do universo. De acordo com o relato em Gênesis, a criação do universo levou o período de 6 dias. Então, de acordo com a Bíblia, que está escrito em Gênesis,
o processo de criação do universo durou 6 dias. Primeiro dia, luz e trevas. Segundo dia, águas acima e sob. 3 dias, terra, mares e plantas. Mas, se nós analisarmos, a ciência também possui uma teoria para o processo de criação do universo, para a origem de todo o universo. Que o universo ele foi construído, na verdade, em 6 eras. Primeira era estado gasoso, segunda era chuvas, firmamentos das águas. Então, qual está errado e qual está certo? Nenhum dos dois está certo ou errado. Na verdade, eles coincidem. Então, como eles coincidem e as ideias são parecidas, nós podemos concluir que a Bíblia, na verdade, é uma revelação de Deus do que a ciência comprovou. Como nós vimos na introdução geral, a ciência e a religião devem sempre estar unidas, porque Deus tem trabalhado no decorrer da história para unir ciência e religião. Então, na verdade, não são 6 períodos literais, não são 6 dias literais, mas sim 6 períodos no curso da criação. 2. O período para o crescimento da criação. A Bíblia ela declara um dia para mostrar que um ser precisa passar por um período de crescimento, simbolizado pela noite, antes de alcançar a perfeição na manhã. Como assim? Em Gênesis 1:5 fala: "E foi tarde, foi manhã, o primeiro dia. Entre tarde e manhã tem a noite." Então, noite é o período de crescimento para todos os seres. Por exemplo, as plantas podem crescer no período da noite. Nós, seres humanos, também crescemos até determinada idade no período da noite. Todos os seres, eles crescem no período da noite. Então, o segundo dia deveria começar, mas a Bíblia diz primeiro dia. Porque todo ser criado só pode realizar o ideal da criação na nova manhã, depois da perfeição através da noite, que é o período de crescimento. Então, a Bíblia, em Gênesis 1:5, na verdade, está querendo dizer que todos os seres da criação precisam passar por um período de crescimento que foi simbolizado pela noite. Vamos estudar agora sobre o domínio indireto e como ele funciona e o que é o domínio indireto. Em Gênesis 2:17 fala: "No dia em que eles comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morreriam." Então, Adão e Eva, será que Adão e Eva eles eram perfeitos? Vamos analisar através de entender o domínio indireto de Deus. Toda criação cresce através da força autônoma do princípio. Então, passa por formação, crescimento e aperfeiçoamento. E chega à perfeição através de passar o período de 3 estágios. Mas nós, seres humanos, somos diferentes. Nós passamos por um período de crescimento através de cumprir a nossa porção de responsabilidade. Que na época de Adão e Eva, a porção de responsabilidade era o mandamento de não comer do fruto. Só assim, se eles alcançassem a porção de responsabilidade durante o período de crescimento, poderiam entrar no reino sair do domínio indireto de Deus. Então fica uma questão: será que Adão e Eva eram perfeitos? Como nós podemos ver na Bíblia, eles não obedeceram o mandamento de não comer do fruto, e eles caíram no domínio indireto de Deus durante o período de crescimento. Então, aperfeiçoar ou não aperfeiçoar, a queda do homem foi culpa do homem e não de Deus. Deus, ele não interfere quando o homem está crescendo. Deus só pode interferir através de resultados do período de crescimento. O reino do domínio indireto. Então, a perfeição ou não perfeição do homem dependia não somente do poder da criação de Deus, mas também da resposta do homem. Deus não interfere na porção de responsabilidade do homem. Deus,
ele sempre está cumprindo a porção de responsabilidade dele, que é a de 95%. Mas o homem, para atingir a perfeição, precisa cumprir os 5%. Como, por exemplo, com nossos antepassados, a porção de responsabilidade era não comer do fruto, obedecer um mandamento. Só assim o homem pode atingir a perfeição. Cumprir responsabilidade que até Deus não pode interferir, participar na obra da criação de Deus. Então, porque Deus não interfere quando o homem está no reino do domínio direto, e só pode interferir e viver diretamente com o homem quando ele atinge o reino do domínio direto. Primeiro, para que o homem possa ser co-criador. Então, como assim, Deus também possui as características de criação, ou seja, Deus criou todo o universo. Ele queria que o homem também tomasse essa posição de poder criar. Também para ser dominador, como nós vimos na terceira bênção, Deus queria que todos os seres humanos, quando atingissem a perfeição através das três grandes bênçãos, pudessem dominar toda a criação através do amor e também do intelecto, que no caso seria a ciência. Então, nós temos o 95% feito de Deus e o 5% do ser humano ele ficou inacabado. Como uma mãe, nós podemos fazer uma analogia. Quando a mãe ela está desenhando, como nós vemos aqui, um gatinho, ela vai de propósito deixar somente o olho faltando para o filho fazer esse olho, que é a parte mais simples, que seria a porção de responsabilidade do homem para ele se tornar co-criador. Ou seja, a mãe quer ver a alegria do filho ao criar também. Ou seja, quando esse desenho estiver acabado, a mãe pode até mesmo falar: olha, filho, foi você que fez com que ficasse bonito esse gatinho. Assim também é o coração de Deus. Então, para concluir sobre o reino do domínio direto, Deus não interfere na porção de responsabilidade do homem, pelas razões para o ser humano ser o dominador e também para cumprir porção de responsabilidade de acordo com o princípio. Se Deus interferisse, ele estaria violando o seu princípio. Então, se Deus interferisse na queda, ele também estaria violando o seu princípio. Durante o período indireto, Deus não pode trabalhar diretamente com o ser humano, somente com o resultado do seu crescimento. Depois que o ser humano atinge a perfeição individual e se unir em matrimônio, assim realizar a segunda, terceira bênção, consequentemente, ele entraria no reino do domínio direto. Então, toda a criação, ela entra no reino do domínio direto de Deus através da força autônoma do princípio, e o homem pode entrar no domínio direto de Deus através de realizar as três grandes bênçãos e cumprir a sua porção de responsabilidade. Quando ele atinge o domínio direto de Deus, ele se torna o co-criador e dominador, que é semelhante a Deus. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Seção 6. Seção 6, nós vamos esclarecer sobre o mundo substancial invisível e o mundo substancial visível, centralizado no homem. Como eu disse no começo, o princípio da criação, todos nós temos questões fundamentais da vida que não conseguimos responder, toda a humanidade. Uma dessas questões fundamentais é se existe o mundo futuro, se existe um mundo espiritual e como ele funciona. Qual é o nosso relacionamento com o mundo espiritual? Então, primeiro, vamos estudar o mundo substancial invisível e o mundo substancial visível. Deus, ele manifesta sempre suas características em todo o universo. Então, Deus possui essencialidades duais, como nós vimos. Deus, com seu caráter interno e forma externa, fez o ser humano à sua imagem e semelhança, com mente e corpo. Assim também, seguindo este modelo, o universo também possui caráter interno e forma externa.
Qual é esse caráter interno e forma externa? É o mundo substancial e visível, ou seja, o mundo espiritual, e o mundo substancial visível, a Terra. No mundo substancial invisível, no mundo substancial visível, nós temos 5 sentidos físicos, mas também tem no mundo espiritual os 5 sentidos espirituais. Juntos, o mundo espiritual e físico formam um macrocosmos. O relacionamento entre o mundo físico e o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é sujeito e o mundo físico é objeto. O homem espiritual só pode crescer no solo do homem físico. Então, o ser humano, ele cresce através... O ser humano na Terra, ele cresce através de elementos de positividade e negatividade. O homem físico. O nutrimento visível, que é todas as coisas, todos os elementos materiais, e o nutrimento invisível, ar e luz. Nutrimento visível poderia ser coisas como o alimento, todos o que nós comemos, e também a água. O nutrimento invisível é ar e luz. Mas como o nosso ser espiritual pode crescer? O nosso ser espiritual cresce através de também elementos de positividade e negatividade. Os elementos de negatividade provêm do corpo físico. O corpo físico, quando pratica boas ações e também pratica uma vida de viver para os outros, ele pode enviar elementos de vitalidade para o nosso eu espiritual. E também o ser espiritual pode crescer através de elementos provenientes de Deus, que é o elemento de vida. Então, Deus constantemente está nos enviando elementos de vida. Só assim, este ser espiritual pode crescer cada vez mais e estar mais perto de Deus. Então, na conclusão que nós podemos chegar é que o ser humano, ele só pode crescer espiritualmente enquanto ele está na Terra, por causa deste elemento negativo que provém somente quando o corpo físico, quando este homem está vivo, ele consegue crescer espiritualmente. Uma vez que nós morremos, nós não conseguimos mais crescer espiritualmente, justamente por causa deste elemento de vitalidade. Então, por isso que é muito importante a nossa conduta na Terra. Como nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo para o próximo, sempre praticando boas ações e vivendo de acordo com a nossa mente original? O homem espiritual aperfeiçoa-se através do período de crescimento dos 3 estágios ordenados. Então, como eu disse, tudo depende da sua vida na Terra. O espírito também possui 3 estágios ordenados. Espírito de forma está em formação, crescimento e aperfeiçoamento. Todos nós devemos alcançar o espírito divino. Nosso homem espiritual deve aperfeiçoar-se pelo crescimento gradual através dos 3 estágios ordenados, juntamente com o nosso homem físico, centralizado-se na mente espiritual, de acordo com o princípio da criação. Então, durante a Terra, nós precisamos nos preocupar a desenvolver para alcançar o nível de espírito divino, o nível de aperfeiçoamento. E aqui acabou a conferência.